pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula. Como vocês já me conhecem, eu sou Cristian Ferrão, a professora de matemática de vocês. E hoje a gente vai com um conhecimento muito importante aí para a vida de vocês, para o Enem, para a escola, que vai ser muito bom a gente aprender hoje, certo? Então vamos lá. O que é que nós vamos estudar hoje? Nosso tema de hoje é resolução de situações, problemas envolvendo grandezas de comprimento, transformações entre unidades de medida mais usual de mesma grandeza. Olha só, antes da gente começar a falar sobre essas transformações, eu quero falar aqui com vocês a respeito de o que são unidades de medidas. Olha, unidades de medidas é tudo aquilo que a gente usa para fazer a medição de alguma coisa, sendo que existem unidades de medidas que são usuais, né, não padronizadas, que são aquelas que a gente usa, por exemplo, quando a gente está lá jogando futebol na rua da nossa casa, que a gente não tem uma barra, né, para colocar no gol, aí a gente vai, pega duas sandálias, coloca uma sandália, dá 4 passos e coloca a outra. A gente está usando o nosso pé como uma unidade de medida. Agora, essa unidade de medida que eu fiz com o meu pé, ela é padronizada? Não. Por que, turma do 5º ano, não é padronizada? Porque, ó, o tamanho da minha barra eu posso fazer com o meu pé e dar um espaço diferente de uma pessoa que tenha um pezinho menor ou diferente de uma pessoa que tenha um pezinho maior. Então, a gente já começa entendendo aí que unidades de medidas eu posso ter as não padronizadas, né? E as padronizadas. Mas hoje a gente não vai estudar as unidades de medidas não padronizadas. A gente vai estudar a unidade de medida padronizada, né? As unidades de medidas padronizadas. E vamos aprender também a transformar em uma unidade em outras da mesma grandeza, é claro. Então vamos lá, observem aqui bem atentamente a esse esquema que eu coloquei aí na telinha de vocês. Olha só, eu tenho aqui a unidade de comprimento padronizada, começando pelo quilômetro, que eu vou indicar pela sigla km. Depois do quilômetro, eu tenho aí a sigla HM, que vai ser o hectômetro. Depois do hectômetro, eu tenho a sigla, né, DAM, que vai ser o decâmetro, representar o decâmetro. No centro dele, com uma unidade de medida padronizada, né, a principal unidade de medida, eu tenho o metro, aí ó, representado pelo M azul, né? O Mzinho aí azul. E aí, após o metro, eu tenho DM, que eu vou representar o decímetro. Depois do decímetro, eu tenho o CM, que vai representar os centímetros. E por fim lá, eu tenho o MM, que vai representar o milímetro. Então, observem que eu começo de uma unidade de medida, que é o quilômetro, que serve para medir grandes distâncias. E aí, ó, eu vou diminuindo, venho para hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O milímetro já serve para medir coisas bem pequenas, como, por exemplo, a pontinha do nosso lápis. A nossa regra de transformação que eu vou colocar para vocês hoje, a gente vai aprender aos pouquinhos
de como é que a gente pega algo que está em quilômetro e transforma em centímetro, ou vice-versa, como é que a gente transforma, né, uma unidade de medida em outra da mesma grandeza. E aí eu quero que vocês observem que eu coloquei duas setinhas azul, uma em cima, né, e a outra embaixo. E a origem dessas setinhas, da direção dessas setinhas é o seguinte: quando eu estiver saindo de quilômetro sentido milímetro, eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar o número. Mas quando eu estiver saindo de milímetro rumo a quilômetro, eu vou dividir. Não vou multiplicar, vou dividir. Então, a nossa lógica de transformação é essa. Vamos começar a fazer algumas transformações para a gente entender como é que isso acontece nos problemas matemáticos. Então, vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho, transforme a medida 4,81 metros. Ele me deu em metros. Transformar de metro para milímetro e assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, vamos pensar junto comigo, quinto ano. Esse 4,81, ele está dado em metro. Então, eu preciso saber que a parte inteira desse número. E o que é parte inteira? É a parte que vem antes da vírgula. A parte inteira desse número tem que ficar abaixo da unidade que ele representa. Qual é a unidade de comprimento que ele representa? Metro. Então, eu coloquei aí, o 4 abaixo da sigla metro. Observem bem. E aí, eu tenho, 8 abaixo do decímetro e 1 do centímetro. Mas ele quer que eu saia de metro para milímetro. E esse número não chegou no milímetro. O que é que eu vou fazer para poder realizar essa transformação? Eu vou arrastando a minha vírgula rumo ao milímetro. Então, eu vou pegar minha vírgula aí, do 4 vou arrastar para o 8, do 8 vou arrastar para o 1, e do 1 eu vou arrastar para o milímetro, que é aonde ele quer a unidade de comprimento. Então, o número vai ficar assim, com a vírgula lá depois do zero. Como não tem nenhum número após o zero, eu posso tirar a vírgula. E aí, qual seria dessas alternativas a correta depois que eu concluir essa transformação? Seria aí letra A, B, C ou D. O número ficaria aí, 4.810 milímetros. Letra D de dado. Viram como é bem fácil? Só é a gente fazer, o joguinho da vírgula. Sempre inicialmente coloca o número inteiro abaixo da unidade de medida que a questão traz. E aí vai arrastando a vírgula no sentido que a questão pede. Nessa questão, eu precisei arrastar minha vírgula do metro até o milímetro. Concluir aí colocando mais um zero. Tudo certo? Vamos seguir para mais uma questão aqui, que vai deixar a gente bem mais fera nesse conteúdo. Agora, eu tenho assim a questão. 0,9 quilômetros equivale a quantos centímetros? Olha só, ele quer que eu saia de quilômetro e vá lá para centímetro. Como a gente já sabe, a minha parte inteira eu vou colocar abaixo do quilômetro, porque ele me traz a questão, ele me traz em quilômetro. A minha parte inteira é zero, então o zero vai ficar logo abaixo aí de quilômetro. E o 9 vai ficar em seguida abaixo do hectômetro.
Eu preciso arrastar minha vírgula do quilômetro até o centímetro, que é onde ele quer que eu faça a transformação. Para acontecer isso, eu vou precisar acrescentar aí quantos zeros? Vamos ver aí quantos números faltam para eu chegar na casa do centímetro. Ó, eu preciso acrescentar um zero em decâmetro, um outro zero em metro, outro zero em decímetro e outro em centímetro, para eu poder alcançar essa casa. E aí eu vou arrastar a minha vírgula até a casa do centímetro. E aí o meu resultado vai ser, ó, 0,9 quilômetros vai equivaler a, exatamente, olha aí, 90 mil centímetros. Ok, turminha de quinto ano, muito fácil, né? Isso mesmo. Agora vamos para mais um exercício. Esse exercício a gente tem que ficar bastante atento, porque às vezes vem uma casquinha de banana ou outra que a gente pode escorregar. Então vamos ler com calma, vamos reler para a gente poder entender a ideia da questão. Vamos lá. Jéssica foi ao armarinho de sua cidade. Ela foi ao armarinho de sua cidade para comprar material para fazer um vestido. Sua mãe pediu que trouxesse 2,8 metros. Sendo que o rapaz lá do armarinho, ao questionar ela, perguntou quantos centímetros ela iria querer. Qual seria a resposta que Jéssica poderia dar para a gente? Olha só, quando ela saiu de casa, a mãe dela mandou ela comprar 2,8 metros. Quando ela chega no armarinho, o atendente pergunta quanto ela vai querer em centímetros. E aí deu uma confusão na cabeça de Jéssica. Mas a gente vai ajudar a Jéssica a encontrar a resposta certa. Como a gente sabe, se a questão me trouxe 2,8 metros, eu vou colocar o 2, que é a parte inteira, localizado aí abaixo do metro. Então, tem aí, ó, o 2 está logo abaixo do metro. E o 8 ficou abaixo do decímetro. E eu preciso transformar essa quantidade em centímetros. Então, eu preciso arrastar a minha vírgula até a casa do centímetro. E aí, ó, acrescentei mais um zero aqui. Arrastei a minha vírgula para depois do zero. Como não tem número depois do zero, eu dispenso a vírgula. Não preciso colocar. Então, a resposta correta vai ser 280 centímetros. Veja o que foi que a gente fez. A gente pegou os 2,8 metros e fizemos a transformação para dar esse resultado em centímetros. Então, Jéssica, ó, vai responder lá para o vendedor que ela vai querer 280 centímetros, porque ela não faltou a aula de transformação de medida. Vamos lá para mais uma questão. Quantos centímetros tem em 1,25 quilômetro? Prestem bastante atenção, crianças. A gente tem que procurar saber na questão em que unidade de comprimento vem a questão. No caso aqui dessa questão que a gente está fazendo, 1,25 é quilômetros. Então, eu vou pegar a minha parte inteira deste número e vou colocar ela abaixo do quilômetro. Então, o 1, que é a parte inteira, vai ficar logo abaixo do quilômetro. E aí, a gente vai colocando os demais números na sequência. Ela quer transformar 1,25 quilômetros em centímetros, minha gente. Olha só, em centímetros.
Então, aí a gente vai ter que arrastar essa vírgula até chegar na casa dos centímetros. E eu vou acrescentando aí com zero, né? E olha quantos zeros eu vou ter que acrescentar. E aí a gente vai passando a vírgula, ó. Vai passando do 5, do hectômetro, vai passando do decâmetro, do metro, do decímetro e chegamos em centímetros. Então, a nossa resposta correta vai ser essa daqui, olha. Ela vai ter 150 mil centímetros. Ok, combinado, entendidos. Muito fácil fazer essas transformações, não é? Mel na chupeta. Outra questão de transformação. Ele está perguntando, olha só como ele traz a questão. Quantos milímetros há em 2,7 quilômetros? O 2,7 está relacionado com quilômetro. Então, eu vou pegar a minha parte inteira desse número, que é o 2, vou colocar abaixo do quilômetro, para eu poder fazer a minha transformação. Peguei o número 2, coloquei abaixo do quilômetro. E agora, eu preciso transformar em milímetros. Ele está pedindo aí em milímetros. O que é que eu vou fazer? Vou arrastar a minha vírgula sentido a casa do milímetro. E aí, para chegar na casa do milímetro, eu observando aqui, eu vou ter que acrescentar mais, ó, zeros. Então, eu vou acrescentar um zero na casa do decâmetro, outro zero na casa do metro, outro zero na casa do decímetro, outro zero na casa do centímetro e o zero na casa do milímetro para eu chegar na unidade que ele quer que eu transforme. E eu vou pegar minha vírgula e vou arrastar lá para o final da casa do milímetro. Como não tem número depois do zero do milímetro, eu vou dispensar a vírgula, não vou precisar colocar ela. E a nossa resposta aí está em milímetros. Agora, uma observação muito importante, turma do quinto ano. A gente, quando vai fazer essas transformações, seja de quilômetro para metro, milímetro para quilômetro, a gente precisa memorizar, a gente precisa ter na nossa cabecinha como é a organização dessas unidades, tá certo? De comprimento. Então, ó, eu preciso saber que primeiro vem o metro, depois o hectômetro, depois o decâmetro, depois primeiro vem o quilômetro, depois o hectômetro, depois o decâmetro, depois o metro, decímetro, centímetro e milímetro. É preciso a gente saber essa ordem. E aí, como é que eu vou fazer para poder saber da ordem para conseguir fazer a minha transformação? Simplesmente a gente precisa memorizar, né? Como se fosse uma formulazinha aí. A gente precisa memorizar para a gente conseguir fazer a transformação da forma correta. Certinho, entendidos? Muito bem. Agora eu trouxe aqui para vocês, né, uma frase de Paulo Freire, que é um dos pensadores muito importantes da educação, para me despedir aqui de vocês. E olha só o que essa frase ela nos diz. Vou ler para vocês. Não é no silêncio que os homens se fazem, sim na palavra. Paulo Freire. Então, gente, fica aí uma grande dica para vocês, que o momento da sala de aula, o momento da aula é um momento da gente, ó, usar a nossa palavra, a gente conversar, a gente perguntar, nunca guardar dúvida, a gente precisa, ó,
conversar para poder entender como são os conteúdos que a gente está estudando, tá certo? Nada de silêncio, nada de guardar dúvida, sempre vamos aí, ó, conversar para cada vez a gente aprender mais. Uma boa palavra para vocês, boas aulas para vocês, um grande beijo e até a próxima!